que realmente determina o valor das coisas? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta mudou o mundo. Vamos entender juntos de onde vêm os preços que a gente encontra por aí todos os dias? Para começar, vamos pensar num quebra-cabeça que deixou muita gente boa coçando a cabeça por séculos. Olha só, por que um diamante, que é basicamente um luxo, custa uma fortuna, enquanto a água, que é, essencial para a vida, é praticamente de graça? Alguma coisa aí não parece fechar, certo? Como é que pode? Então, para a gente entender essa lógica, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Existia uma visão bem antiga, uma ideia que parecia fazer todo sentido e que foi defendida por gente do calibre de Adam Smith e até Karl Marx. Essa ideia é a chamada teoria do valor-trabalho. A lógica é a seguinte: o valor de uma coisa não é uma opinião, é algo objetivo, quase como se o trabalho ficasse embutido no produto. Quanto mais horas de trabalho para fazer algo, mais valioso aquilo seria. Simples assim. Olha só um exemplo prático. Digamos que para fazer um par de sapatos, um artesão leva 4 horas. E para fazer um bolo, um confeiteiro leva 2 horas. Pela lógica dessa teoria, a troca justa seria um par de sapatos por 2 bolos. Faz sentido, né? O valor é medido pelo tempo, pelo esforço. Só que essa lógica, que parece tão redondinha, começa a fazer água muito rápido. Pensa comigo, e se alguém construísse uma fábrica de gelo no Alasca? Deu um trabalhão, mas quem vai comprar? Ou, sei lá, um sorvete de lama que levou dias para ser feito. Isso teria algum valor? E como é que essa teoria explica o preço de uma obra de arte ou de uma terra que nunca foi tocada? A coisa toda começa a não parar mais em pé. E foi justamente porque essa teoria antiga não se sustentava que surgiu uma verdadeira revolução, uma virada de chave tão grande na economia que foi comparada à Revolução Copernicana. Ela literalmente virou o mundo do pensamento econômico de ponta cabeça. E aqui está a grande sacada, a teoria do valor subjetivo. Ela diz o seguinte: esquece essa ideia de que o valor está dentro do objeto. O valor, na verdade, está na nossa cabeça, na mente de quem avalia. Ele depende da utilidade que cada um de nós enxerga naquilo para satisfazer uma necessidade ou um desejo. É como dizem da beleza, né? O valor está nos olhos de quem vê. E essa ideia, que parece simples, resolve aquele nosso quebra-cabeça do diamante e da água. O segredo está num conceito chamado utilidade marginal. O que importa não é a utilidade da água em geral, mas a utilidade de mais um copo de água. Como tem muita água por aí, mais um copo não vale tanto. Agora, mais um diamante, como eles são raros para quem quer, vale muito. O valor está sempre na próxima unidade, na margem. E é aqui que o mundo vira de cabeça para baixo de vez. Pensa bem, não são os custos que determinam os preços. É exatamente o contrário. É o valor que os consumidores esperam de um produto que vai determinar quanto os produtores estão dispostos a gastar para fazê-lo. O salário de um jogador de futebol não é alto porque ele treinou muito. O salário dele é alto porque milhões de pessoas estão dispostas a pagar para vê-lo jogar. Bom, se o valor é subjetivo, essa ideia causa um terremoto em outras teorias. E uma das mais abaladas é, sem dúvida, a crítica de Karl Marx ao capitalismo e sua famosa ideia da mais-valia. A fórmula da mais-valia de Marx funciona assim. O capitalista começa com dinheiro, o D. Ele investe esse dinheiro para produzir uma mercadoria, o M. E aí ele vende essa mercadoria por mais dinheiro, o D'. Aquele dinheiro a mais que ele conseguiu no final, para Marx, essa é a mais-valia, de onde vem o lucro. E a pergunta é: de onde vem esse dinheiro a mais? Para Marx, a resposta era clara. Vinha do trabalho não pago que era explorado do trabalhador. Mas, para a teoria subjetiva, a explicação é outra. Esse D a mais não é exploração. É o pagamento por duas coisas que o empreendedor oferece: o tempo que ele espera para ter o retorno e, claro, o risco que ele assume no negócio. Isso nos leva a uma coisa que todo mundo entende intuitivamente: a preferência temporal. A gente prefere ter as coisas agora do que no futuro. O que é melhor? Ganhar R$1.000 hoje ou os mesmos R$1.000 daqui a um ano? Hoje, claro. Esperar tem um custo, e o nome disso é juro. Valorizamos mais o presente. E tem uma frase ótima do economista Bam Bawerk que resume isso perfeitamente. Ele diz que é justo o trabalhador receber pelo valor futuro do seu trabalho, mas não é justo ele querer receber todo esse valor futuro agora. Pensa só, o salário é pago hoje, o produto só vai ser vendido lá na frente. O empreendedor basicamente adianta um dinheiro presente em troca de uma promessa de valor futuro. E essa diferença, essa compensação pela espera, é o lucro. Ok, mas e daí? Essa discussão toda sobre valor não é só papo de economista, não.
ela tem uma consequência prática gigantesca que atinge o coração da ideia de uma economia planejada como no socialismo. O argumento levantado por Ludwig von Mises é o seguinte: num sistema onde o Estado é dono de tudo, das fábricas, das máquinas, dos recursos, não existe compra e venda desses bens de produção. Eles não são trocados no mercado. E se não tem troca, não tem como se formar um preço para eles. E aí vem F.A. Hayek e adiciona uma camada a mais nesse bolo. Ele diz que o conhecimento econômico, saber qual é a melhor forma de usar cada recurso, não está num supercomputador ou na cabeça de um gênio. Ele está espalhado, pulverizado na mente de milhões de pessoas. É impossível um governo ou um comitê central juntar todo esse conhecimento num lugar só. Então, a grande questão é, sem os preços, que funcionam como sinais, como um sinal de trânsito, indicando o que as pessoas querem e o que está faltando, como é que um planejador central decide o que fazer? Como ele sabe se é melhor usar aço ou concreto para construir uma estrada? Sem preços, segundo esses autores, é como tentar dirigir uma economia inteira de olhos vendados. E a história parece ter dado um exemplo prático disso. A Gosplan, que era o órgão de planejamento da União Soviética, tentou por décadas controlar milhões de preços e produtos na mão grande. E o resultado, segundo essa linha de pensamento, foi um fator-chave por desperdício de recursos e para o colapso econômico que a gente viu. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a gente aceita que o valor é subjetivo e que uma troca voluntária só acontece porque os dois lados acreditam que vão sair ganhando, então a gente é obrigado a repensar o que é de fato a exploração e onde ela realmente acontece.